E cá estamos, à beira da tão esperada segunda fase de Renascer. Mas antes de explorarmos o que podemos esperar dela, é crucial abordar o episódio 12 de sábado, que funciona como um elo entre a fase 1 e a fase 2. Esse capítulo trouxe nuances inéditas que divergem com a versão original, lá de 93. No episódio 12, testemunhamos um cenário, digamos, de transição. Uma coisa que me chamou a atenção foi o confronto entre José Inocêncio e Morena, algo que não ocorreu na versão original. Até mesmo a dura vida do pobre João Pedro ao lado dos seus irmãos que logo partiram para estudar. Eu fiquei com o coração partido em ver o João Pedro rejeitado daquele jeito, hein? Coitadinho do menino! Que pai é esse? Eu sei que o sofrimento do José Inocêncio é gigantesco, mas é necessário tratar dessa forma alguém que não tem culpa de nada? Aliás, por Santinha, ele tinha o dever de tratar bem o João Pedro. Com certeza, onde ela estiver, ela não está gostando nada disso. Será que ela vai intervir sobre João Pedro? E o Jupará e o Diocleciano, hein? Acho que foi a primeira vez que bateram de frente com o patrão, mostrando o quanto aquela situação é reprovado por todos. Falando em Jupará, ele não vai estar na segunda fase, mas teremos a Zinha, a melhor amiga do João Pedro. Antes de falarmos tudo sobre esse capítulo crucial, deixa eu me apresentar aqui porque eu sou o Jadson do Noveleiro Raiz, assim como você. Já está fazendo parte da nossa comunidade de noveleiros? Não? Por que não? Então vem, é simples, fácil e rápido, é só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas. Você que é meu inscrito? Muito obrigado. Vamos começar falando sobre o capítulo 12, em especial o conflito entre Morena e José Inocêncio. Enquanto esse buscava recuperar seu filho João Pedro, revelações e emoções fluíram de maneira diferente da versão original. Eu sinto que a essência melancólica de José Inocêncio agora é permeada por uma áurea de arrogância, contribuindo para um confronto com a Morena. Você também sentiu isso ou é impressão minha? Diferentemente da versão remake, onde a Morena confrontou a paternidade de João Pedro, na versão original ele compreende a situação sem entrar em conflito. No início, a Morena também argumenta que ela é a mãe de João Pedro, e José Inocêncio tenta entender a situação da esposa do Diocleciano. É uma cena muito emocionante, já que Morena já tinha um amor de mãe e estava sofrendo por dentro. Na versão atual, eu senti um José Inocêncio pouco se importando pelos sentimentos da Morena. Aliás, acho que ele não está se importando com mais ninguém. O que também marca uma distância enorme entre os dois José Inocêncio. Realmente você vê que existe um antes da morte de Maria Santa e um depois. Não é José não, que desafiou todinho não. É João Pedro. Nome que eu mesma dei. Na primeira versão, a origem do nome João Pedro achei mais simbólica, mostrando uma gratidão por tudo que Morena fez pelo menino. E ela também me pediu que eu deixasse você escolher o nome dele. E você vai escolher. João Pedro. Pois que seja João Pedro. Os meus outros 3 filhos têm José nos nomes, mas eu acato a tua vontade, Morena. Para completar o pacote de bondade, diz que Maria Santa convidou Diocleciano e Morena como padrinhos. Como tudo ficou em paz, não existiu essa questão da Morena querer fugir com o pequeno João Pedro, até porque isso seria uma loucura. Afinal, estaria raptando o filho de um poderoso fazendeiro, imagina o B.O. E mesmo a gente sabendo que ele não quer aquela criança, imagina que situação ela ia se meter. Mas sabe qual é a situação que eu vou gostar demais de ver? É você deixando aquele like no vídeo. Você não imagina o como esse gesto simples ajuda demais a gente a aumentar aqui a nossa comunidade de noveleiros. Voltando a Renascer, já deu para perceber que ninguém aceita tudo que vem acontecendo. Não é à toa que nem Jupará, nem Diocleciano, que sempre foram aliados de José Inocêncio, estão passando um paninho para a situação. Eu mesmo nunca imaginei a situação de ver os dois contrariando o seu patrão,
por todo o histórico que eles têm, toda a relação e a gratidão que a dupla tem pelo José Inocêncio. E aliás, eu gostei de ver foi o Diocleciano defendendo a sua esposa, mostrando uma coragem, já que naquele momento muita coisa estava em jogo, até mesmo o seu emprego e a casa lá, hein? Já que foi uma baita mansão. A nova versão de Renascer trouxe detalhes inéditos. Na versão original, sabemos da ida dos três irmãos para Salvador, porém não tínhamos uma camada mais profunda. É notável que José Venâncio parece ter uma conexão um pouco mais próxima com João Pedro, assim como José Bento comprando um discurso do pai em que João Pedro matou a sua mãe. E aí você vê quanto é problemático esse discurso do Inocêncio, pois a gente sabe como é criança. Zé Bento replica aquilo e imagina o boi e toda a carga emocional que o João Pedro acaba carregando. Será que o João Pedro vai fazer terapia? Em 93 pouco se falava sobre isso, mas nos tempos atuais, com alguém crescendo naquela situação, sendo rejeitado pelo pai, imagino que o trauma seja enorme. Essa situação chega a ser doentia. Imagina, ó, o pai privou o menino da educação, destinando assim a vida do João Pedro a ficar naquela fazenda, sem nenhuma perspectiva de crescimento. A cena da viagem, onde apresenta o confronto entre Jupará e seu patrão, é algo ausente na versão original. Contudo, a conversa entre José Inocêncio e Jupará, desfrutando algumas pinguinhas, permaneceu em ambas as versões. Nesse papo, José Inocêncio ousa em afirmar que João Pedro é mimado por Jupará, Diocleciano, Morena e Flor. Uma afirmação surpreendente, considerando que ele próprio proporciona todas as condições favoráveis aos outros três filhos e deixa o João Pedro na lama. Isso chega a ser tão absurdo que acho que você também, ao ver, sentiu um baita desconforto com essa fala, né? E aí fico imaginando, será que o João Pedro queria o carinho e o amor dos funcionários do seu pai ou queria que esse sentimento fosse do seu pai por ele? Então, e quanto à segunda fase de Renascer? Na próxima segunda, veremos uma transição que provavelmente manterá vestígios da primeira fase. Se seguirmos a versão original da novela, José Inocêncio não ficará nada satisfeito ao descobrir que seu filho foi ao Jequitibá e tentará agredir o garoto por ter saído de casa. João Pedro, por sua vez, revela ao pai que viu o facão fincado no Jequitibá e poderia tê-lo retirado, mas optou por não fazê-lo, tocando o coração do José Inocêncio. Logo após, uma nova briga se desenha com a presença de Diocleciano e Inácia. Ao responder o pai, João Pedro é enviado para o quarto. Diocleciano sugere então adotar o garoto, pois percebe aí a falta de apreço do José Inocêncio por ele. Me deixa levar ele embora daqui. Embora relutante inicialmente, José Inocêncio aceita, desde que Diocleciano e Morena deixem sua fazenda. Porém, a novela não mostra se realmente ele foi ou não, já que logo tem uma passagem no tempo e já mostra o João Pedro ao lado do Zinho, mantendo a amizade que começou a se formar no capítulo 12, quando eles ainda eram crianças e se consideram praticamente irmãos. Lembrando que na versão atual, por decisão do autor, o Zinho virou Zinha. E eu só espero que a gente não caia no clichê da amizade entre homem e mulher no fim virar uma paixão. E aí sabemos que Zinha vai passar a novela inteira sofrendo de amores por João Pedro. Eu só espero que eles não façam isso. Falando em Zinha, e seu pai Jupará? Bom, infelizmente ele não estará na segunda fase de Renascer, já que morre devido a uma doença chamada nós na tripa. Ele acaba sendo tratado com incertezas por José Augusto, que já será médico. Sua esposa Flor então decide deixar a região com seus filhos, mas Zinha opta por permanecer na fazenda, sendo criada por Diocleciano e Morena. Essa cena não existe na versão original. E ficamos sabendo que José Augusto é apontado como responsável pela morte de Jupará, graças a uma cena onde Zinho acusa o médico de negligência para Diocleciano e Morena. Outra possível mudança é a maior presença de Maria Santa na segunda fase, impulsionada pelo sucesso da história com José Inocêncio.
diferentemente da versão original, onde Patrícia França tinha compromisso em outra novela. A Maria Santa atual pode aparecer com mais frequência para o seu grande amor, Zé Inocêncio. Na iminência da segunda fase de Renascer, o embate entre o passado e o presente traz à tona novas facetas nas relações familiares. O conflito de João Pedro com seu pai José Inocêncio, além da inesperada morte de Jupará e a chegada de novos personagens, sustentam um enredo, por que não, envolvente. Como essas mudanças moldarão o destino desses personagens? Será que no intricado universo de Renascer, o passado pode finalmente ceder espaço ao renascimento?